Olá amigos, hoje o Virei o Jogo vai quebrar uma regra no regulamento. Não convidamos uma pessoa para contar história, nós convocamos um especialista para falar sobre saúde mental. Você sabia que na América Latina, o Brasil é o país com a maior prevalência de depressão? Não dá para virar o jogo se a mente não estiver bem. E aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e dá aquele like que a gente gosta muito. Agora, roda a vinheta! Aqui comigo o psicólogo Wesley Nazaré. Wesley, eu sempre te acompanho na mídia, participando de campanhas e falando a respeito do Setembro Amarelo, do Janeiro Branco, que são campanhas ligadas à saúde da mente. E hoje o Virei o Jogo abre esse espaço para a gente tratar desse tema tão importante. Então, a bola é para a gente falar desse tema que a gente precisa. Então, a bola está contigo e com a palavra o especialista. É um prazer ter você aqui. Eu agradeço, Rogério, a oportunidade de falar sobre um tema tão importante para nós todos, para todas as pessoas e famílias que possam nos assistir, que é sobre a saúde mental, né? Muitas vezes a gente deixa esse tema quase que para... Sabe aquela coisa meio clichê? Deixa no descanteio. A pessoa surtou, a pessoa é todo meio deprê, só que a gente tem que falar de coisas mais profundamente. Por exemplo, um surto psicótico é uma doença grave, um quadro depressivo pode se tornar algo perigoso, e a depressão, a gente sabe, somado com a ansiedade, no Brasil bate recordes e mais recordes. Nós estamos, talvez, na América Latina como o país mais adoecido, principalmente da pós-pandemia. Cerca de 18 a 19 milhões de pessoas já estão, de alguma forma, sendo medicadas, só que às vezes não levam isso a sério, né? Não levam a questão da saúde mental a sério, porque não é só remédio, não é só buscar alguma compensação, muitas vezes em álcool e outras drogas, é tratar a questão com seriedade. Wesley, em relação à questão da depressão, porque é importante também esclarecer que a tristeza faz parte da vida, só que existe uma diferença entre tristeza e depressão. E também tem uma cobrança, assim, das pessoas, essa cobrança, essa obrigação de ser feliz o tempo todo. Eu acho que ninguém é feliz o tempo todo. A vida é feita de altos e baixos. Exato. A tristeza, ela é muito bem-vinda porque ela é um sentimento humano. Também é de se pensar que nós temos que conviver com todos os sentimentos, inclusive aqueles que não são tão legais, e aprender a lidar com eles. Essa exigência, né, quase que cultural, de que nós temos que ser felizes o tempo inteiro, os vencedores o tempo inteiro, todo o tempo inteiro estarmos bonitos e vitoriosos, isso é uma falácia criada para que a gente possa vender produtos, vender cursos, vender coisas que até a gente nem precisa, né? Então, é uma diferença muito grande quando a pessoa está passando por um momento de tristeza, em termos de relacionamento, até um luto de alguém que se foi, e o adoecimento. Depressão não é tristeza sem motivo. Depressão tem vários sinais e sintomas. A tristeza profunda, a tristeza persistente, a tristeza sem nenhum lastro na vida real é um dos sinais. Desânimo, que eu não consigo fazer as coisas, cansaço, não vejo muita esperança, meu olhar sobre a vida é sempre catastrófico, sempre ruim, eu sempre olho e percebo que as coisas estão ruins, a falta de prazer, a falta de energia, a falta de sentir que é útil. Às vezes eu me sinto inútil, para fazer qualquer coisa parece que eu tenho que me esforçar muito, aí já vira um quadro de sinais e sintomas que, se isso estiver acontecendo na vida de alguém, é preciso olhar com mais cuidado. Não é para se culpar e nem também para desistir como se não houvesse resposta. Tem respostas, tem busca por identificar, tratar com profissionais adequados. Ajustes
na vida, porque às vezes a vida está sem direção, sem coisas importantes, e nunca se automedicar. O Brasil bate recordes de automedicação. Procure um profissional médico, especialista para avaliação e seguimento com a medicação. A automedicação no Brasil é um abuso de substâncias. Inúmeras pessoas comprando no mercado negro medicamentos, comprando sem receita e abusando de medicações. E aí pode piorar um caso, né, que tem tratamento, que com acompanhamento correto, a pessoa pode realmente virar o jogo, né, dessa história. Tem alguns dados que as mulheres são mais afetadas do que os homens, que em todo mundo cerca de 12% são mulheres, das pessoas que têm depressão, 6% são homens. E também ataca muito em jovens adultos, né? Idosos e pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade social, principalmente na casa entre 18 e 29 anos, que a gente tem observado, né, um aumento dessa questão da depressão nas pessoas. E isso está em todo lugar. A gente acaba ficando sabendo dos famosos, né, igual, por exemplo, pessoas famosas que tiveram depressão. O humorista Whindersson Nunes, né, o ator Jim Carrey, a cantora Anitta e o padre Fábio de Mello. Eu até falo, por último, o padre Fábio de Mello, porque tem pessoas que falam assim, não, isso é falta de fé, ou isso é falta do que fazer, isso é falta de ter problema de verdade. Existe muito preconceito quando se fala nisso, né? E não é isso. Não podemos tratar a questão da depressão e as doenças mentais como algo moralmente reprovável. E na nossa cultura a gente faz muito isso. É como se a gente banalizasse a dor das pessoas, né? E é importante quando a gente lembra das pessoas de notoriedade, famosas por seu trabalho, passando por problemas de saúde mental, como depressão, é que isso pode acontecer com qualquer um de nós. E sim, algumas doenças têm maior prevalência de gênero, como é o caso da depressão entre mulheres. Sim, as faixas etárias são muito... tem que se observar muito. Por exemplo, o início da vida adulta, 17, 18 anos, é um momento crítico para o surgimento de doenças mentais graves, quando já há uma predisposição para isso. E nossos jovens que estão, inclusive vindo de uma pandemia, impactados na sua vida acadêmica, profissional, na sua vida geral, estão chegando na fase adulta, agora com uma espécie de gap, uma espécie de vazio. Nossa população mais idosa, a partir dos 60 anos, muitas pessoas adoecidas, muitas pessoas passando por problemas de saúde mental. E é importante a gente fazer esses marcadores para que as famílias fiquem atentas ao quem está ao redor. Porque essas pessoas podem estar ao nosso lado, sofrendo, dando sinais, e a gente não está olhando. E aí é onde que algumas coisas ruins acontecem. É importante falar, né? É importante falar, contar com apoio. E como você bem disse, não é uma questão de você negar que existe. Se o problema existe, se a questão existe, ela tem tratamento. Então, realmente, você tem que estar atento à questão dos sinais. A gente observa que tem algumas questões que desencadeiam, né? Como, por exemplo, às vezes, uma questão de estresse, né? Algumas questões sociais, que tem vários fatores, né? Tem a questão biológica, né? A questão genética, tem a questão psicológica e tem os fatores sociais, né? Que podem desencadear e desenvolver uma depressão. Mas a gente observa também que algumas pessoas entram por uma estafa, por um cansaço, né? Por um trabalho ou por algum fato traumatizante. Tem formas, Wesley, da pessoa ela se blindar, ela se proteger para ela chegar a não desenvolver uma depressão? Tá, você disse bem, os fatores genéticos a gente não controla. Quem tem uma predisposição genética, isso pode aumentar as chances de um episódio depressivo. Mas alguns outros a gente pode controlar. Por exemplo, você disse a exposição excessiva ao estresse. O estresse é a relação do sujeito com qualquer fenômeno. É o trânsito, por exemplo. Você no trânsito, quanto você gera de estresse? Você com o seu trabalho, quanto você gera de estresse? Tem pessoas gerando muito estresse na vida, e esse estresse, quando entra num nível tão alto que a pessoa não consegue lidar, pode
vulnerabilizar a pessoa para transtornos de ansiedade e transtornos de humor. Então, diminuir a carga de estresse, uma vida mais saudável, o sono. Cada vez a gente dorme menos e de uma forma mais, vamos dizer, prejudicial. Cortando, picando o sono, não tendo um horário de sono adequado. Então tem pessoas que dormem 4 horas e tá achando que tá tudo certo, e não tá. Tem pessoas que dormem um dia 2 horas, outro dia dormem 12 horas, tá errado, não tá certo. O sono é o fator neuroprotetor. Se a pessoa dorme bem, ela tem chance de proteger o cérebro. E, claro, hábitos saudáveis, né? Atividade física, tomar sol da manhã, alimentação adequada, amigos, espiritualidade, são fatores de proteção. Não quer dizer que essas pessoas que têm tudo isso pode passar por uma depressão endógena, de dentro para fora. E de dentro para fora tem que tratar, buscando apoio médico e psicológico adequados. Agora, em relação à vitamina D, a nossa tá boa. A nossa tá ótima. A nossa tá boa, acho que quase 40 graus. Wesley, nesse momento, eu até quero compartilhar com vocês que nos acompanham, que até falei de uma faixa etária que é de 18 a 29 anos, que tem uma predominância, né, tem números de pessoas que acabam tendo depressão. E a depressão, ela chegou em mim quando eu tinha 26 anos. Quando eu tinha 26 anos, eu sofri depressão. Eu trabalhava, apresentava o Globo Esporte e minha vida perfeita financeiramente, familiar, tudo dando certo, tudo estava ok. E me bateu uma tristeza muito grande e que não passava. Uhum. E aí eu tinha um teste lá de 10 sintomas, eu tinha 9. Uhum. E eu tentei buscar força de dentro de mim, mas aquilo ali não passava. E isso afeta uma questão física mesmo. Por quê? É como se tivesse uma cortina cinza no meu olhar. Eu não conseguia ver as cores. Tá vendo esse verde lindo e maravilhoso que a gente pode apreciar? Eu não conseguia enxergar. Eu via um cinza. O mundo tinha perdido o sentido, o interesse, não tinha esperança, não tinha expectativa. E assim, e foi algo que comigo, eu tive o apoio da minha família, eu pedi licença do meu trabalho e eu tinha pensado em até desistir e parar com tudo de trabalho. Só que veio uma força muito importante. Quando você está nesse momento, não tome decisões precipitadas. Então eu falei assim, é momento de descansar, é momento de repousar e é momento de se tratar, de buscar apoio e falar. E felizmente, foram 3 anos de tratamento. Usei a medicação, no momento eu não queria usar a medicação, mas a medicação, ela contribui, ela precisa. E depois de 3 anos, eu consegui sair da doença e hoje nós temos aqui o Virei o Jogo. Sim. Então, tipo assim, a gente virou o jogo. Sim. A gente virou a história para contar histórias tão bonitas. Hoje eu vejo o mundo com outro brilho, com uma outra luz. E eu lembro que teve uma pessoa, não é profissional, mas é da área, e falou para mim o seguinte, falou, Rogério, esse momento que você está passando, ele vai passar. Uhum. Ele vai passar. Deu uma comparação bem simplória, mas para mim fez sentido. Falou assim, sabe uma gripe que às vezes a gente está gripado e que a gente não fica ruim? Não tem como a gente estar bem quando a gente está gripado. Não dá uma febre, dá um mal-estar, acontece alguma coisa ali. Só que aqui vai demorar um pouquinho mais e você vai precisar um pouquinho mais de tratamento e de reforço. Eu acreditei. Então eu fui junto da ciência, eu me apeguei na espiritualidade, no afeto das famílias que estavam ao meu lado, no carinho das pessoas que estavam ao meu lado, para poder vencer e para poder superar. Meu pai faleceu e eu não vivi o luto. Uhum. E chegou um momento da vida que a falta de ter vivido esse luto e esse impacto cobrou um preço. Sim. E o preço foi a depressão. Uhum. Então hoje eu fico feliz de falar assim que eu venci. Então se eu venci, muitas pessoas podem vencer também. Então eu queria contar esse testemunho, na verdade, meu, para que seja de força também para muitas pessoas, junto com as orientações que você está trazendo aqui. Sim. Dá para virar o jogo, galera. Sim. Dá para virar o jogo, porque toda vida importa e dá para fazer a diferença. É uma fase e tudo passa. Agora, Wesley, eu quero abordar até um ponto muito importante em relação a essa questão da depressão, porque até então eu nunca tinha feito um tratamento, nunca tinha feito uma terapia. E aí, quando eu fui fazer uma terapia, para mim foi novo.
E eu fiquei com muito receio da opinião dos outros. E eu vou te confessar, quando eu ia na terapia, eu parava assim, o carro 2 quarteirões antes, para ninguém vendo eu chegar na clínica. E tipo assim, foi uma negação, eu falei assim, não vou tomar medicação não, isso aí é para quem é louco, entre aspas, mas não é medicação para louco. Isso é um recurso que a ciência nos traz. Sim. E a gente não tem que ter vergonha de se cuidar e de se tratar. E eu falo mais, gente, aquilo que custa a sua paz ou aquilo que custa a sua saúde é caro demais. Sim. E eu quero primeiro te parabenizar por ter ido em frente, ter vencido essa barreira que é a parte de depressão e principalmente ter a possibilidade de contar hoje para todas as pessoas da sua vitória. 14 anos depois estamos aqui. Isso é muito bom. E de fato, né, ainda há muita, eu chamo de psicofobia, né? Não sou eu, mas as pessoas que falam, nossa, eu não admito que eu estou com esse problema, por que as pessoas vão pensar? Parece que é um sinal de fraqueza, e não tem nada disso, né? Qualquer um de nós podemos passar por problemas de saúde mental, como a depressão, transtornos de ansiedade, e os profissionais, os recursos estão aí principalmente para nos ajudar. É como se fosse as ferramentas para poder fazer algo novo. Você precisa das ferramentas adequadas, dos materiais adequados. Então, no caso, a medicação, quando bem administrada e bem orientada, ela é fator importantíssimo para a recuperação da saúde mental. A psicoterapia, principalmente as terapias baseadas em evidências, vão ajudar e tem protocolos para ajudar as pessoas. É o que você disse. Às vezes a pessoa está olhando e vê tudo escuro e pensa, não, a vida não tem graça, a vida não tem sentido, parece que acabou para mim. E é só e tão somente uma espécie de névoa, uma espécie de sujeira nas lentes. E se você melhorar isso, se você regular essa visão, será que você vai continuar achando que não tem mais sentido? Então esse é o momento que a psicoterapia pode ajudar a prevenir, por exemplo, pessoas que vão ao fundo do poço e inclusive tem risco de morte por autoextermínio, por exemplo. Porque elas acreditam que não tem mais jeito. E na verdade poderia ter jeito. Né? Poderia ter um pouco mais de tempo, um pouco mais de expectativa, um pouco mais de trabalho para ir adiante e vencer as dificuldades. Então a gente não pode acreditar nos pensamentos quando a gente está com depressão. Porque normalmente é uma mentira contada pelo nosso cérebro, que a vida não tem graça. Como você disse, olha que maravilha isso aqui, olha que coisa bonita essa vida. Só que na hora da depressão parece que não tem mais graça. E é um erro de interpretação, porque o cérebro está processando aquilo de uma maneira negativa. E a depressão ela pode ter consequências graves, da pessoa tirar a própria vida dela. E aqui vai uma informação importantíssima, que isso pode ser evitável e o percentual é extremamente alto. Sim. A maioria das pessoas que tentaram contra a sua própria vida e que se autoexterminaram, que deram fim à própria vida, estavam passando por problemas de saúde mental, doenças mentais não tratadas ou não tratadas adequadamente. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Humberto Corrêa, da UFMG, o maior pesquisador sobre autoextermínio no país. Os dados são muito claros. E se são problemas de saúde mental, e se tem tratamento, como você disse, poderíamos prevenir. Prevenir com as populações de risco. Quais são as populações de risco? Adolescentes. A adolescência é um momento histórico da vida de alguém que a pessoa está passando por muitas transformações, sem recursos para lidar com a vida adulta. E muitas vezes com problemas de violências, negligências, problemas sociais. A vulnerabilidade é muito grande. Os homens, infelizmente, compõem o maior número de pessoas que deram fim à sua própria vida por essa via e que normalmente têm maior resistência em se tratar. Os homens falam, não, a gente dá conta. Não, pode deixar aqui comigo. Mas tem uma hora que você tem que falar, poxa, eu não estou dando conta sozinho. Eu preciso conversar com alguém. Procure ajuda. Né? Ah, Wesley, mas eu não tenho dinheiro para isso.
o serviço público existe tratamento de saúde mental, CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, tem os postos de saúde com psicólogos, normalmente em atendimento de grupo ou individual, tem a rede particular, todo convênio de saúde tem por obrigação ter psicólogos na sua rede de profissionais. Fale do assunto. Ah, Wesley, mas dizem que falar sobre isso atrai. Não tem nada disso. Se a pessoa está passando por um problema de saúde mental e ela está tendo pensamentos de morte, ela deveria buscar ajuda. Wesley, inclusive, tem dados aqui da OMS, Organização Mundial de Saúde, que no Brasil, 14 mil casos, existem 14 mil casos por ano de pessoas que tiram a sua própria vida, que isso dá 38 pessoas por dia, ou seja, hoje estamos gravando, 38 pessoas acabam tendo um ato de tirar a sua própria vida. E a gente fala o seguinte, que quando a gente fala que é evitável, porque é um impulso, né, que dura ali alguns minutos. Então tem aí um percentual que mais de 90% dá para evitar, né, que isso aconteça. Sim. Normalmente esse impulso é por conta dessa dor, dessa angústia, dos sintomas que a pessoa está vivendo, de uma desilusão com a própria vida, que vai dando essa sensação tão desconfortável que aí é onde acontece um engano. A pessoa não quer morrer, a pessoa quer alívio. Só que ela acredita que com esse ato ela vai ter alívio. Aqui eu falo em nome da ciência. A ciência diz que não. Para ter alívio tem que ter o cérebro funcionando. Então aquela sensação é ilusória, porque uma pessoa que atentou contra a sua própria vida, ela não vai sentir aquilo que ela espera sentir. Mas a gente quer dizer que esse engano não pode levar a pessoa a ter um ato tão drástico. E sim, se a pessoa estiver consciente de que o autoextermínio é um problema mundial, global, e o nosso país, como você disse, os números são alarmantes, ela não está sozinha. Você não está sozinho nessa. Procure ajuda. Converse com as pessoas. Tente adiar esse impulso até você chegar a algum tipo de tratamento seguro. Converse com quem você ama. Converse com as pessoas que são da sua confiança. As pessoas, em geral, têm alguma religião. Busque os seus líderes religiosos, pastores, padres, líderes espíritas, de qualquer religião. A maioria das religiões, elas vão proteger a pessoa de problemas como esse. E a gente reforça o número 188 do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, para qualquer pessoa que precisa ligar e às vezes em um momento de desespero. Então aqui estão os alertas, são as informações, esses esclarecimentos sobre temas tão importantes. E agora nós vamos para as mensagens finais do programa lá na Grande Área. Bora? Bora! Estamos aqui na Grande Área para grandes momentos, então vamos começar, Wesley, com o nosso cartão amarelo. A sua advertência vai para o quê? Eu vou advertir que todas as famílias precisam começar a conversar um pouco mais sobre aquilo que as pessoas estão vivendo, tirar as máscaras, porque tem gente que vive uma vida de máscara, uma vida de fantasia, talvez está sofrendo, talvez está angustiado, talvez está em crise e não consegue conversar. Um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, podem ser pessoas decisivas para ir lá e advertir essa pessoa que ela está num caminho perigoso e que é necessário poder buscar ajuda, poder fazer a vida ser melhor. Essa foi a advertência. Wesley, o que você expulsa? Eu quero expulsar toda forma de preconceito, toda forma de disseminação de fake news, de mentiras sobre a vida e a vida das pessoas. Nós temos que entender que a vida é cheia de desafios, desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano é ser humano, e o que às vezes incomoda é que as pessoas têm uma fantasia de que a vida tem que ser perfeita, de que eu tenho que ser vitorioso o tempo inteiro, de que eu não consigo passar por percalços, e muito inclusive por conta dessas mentiras ditas todos os dias aí no mundo afora. Então vai um cartão vermelho para as fake news.
Agora, pessoal, vamos para o momento decisivo. Estamos aqui na Marca da Cal para o momento decisivo. Wesley, o que é decisivo para a pessoa virar o jogo quando se fala em saúde mental? Olha, o fator decisivo é a gente reconhecer que nós não somos super-homens, nem super-mulheres, somos pessoas de carne e osso, e cada um de nós temos a chance, em algum momento da vida, de passar por um problema de saúde mental. Se a gente está passando por isso, procure ajuda e ajuda especializada, vá se tratar, vai ser feliz, vai virar o jogo, vai pegar a sua vida e vai transformá-la em algo muito melhor do que está. É isso aí, vamos ter qualidade de vida. E qualidade de vida tem a ver com o esporte. Agora eu quero ver você bater esse pênalti. Vamos lá, Wesley, seu momento. Vamos lá. Decisivo. Nosso psicólogo. Isso, bateu firme, foi lá na rede, balançou, gol! Muito obrigado. Golaço sobre esse assunto, saúde mental. Na vida teremos momentos difíceis, né? Nem todas as partidas nós vamos ganhar. Às vezes dá empate, às vezes dá derrota, e tá tudo bem. Afinal de contas, tudo passa. Mas desistir não é uma opção. Obrigado, Wesley. Eu que agradeço, Rogério. Pela entrevista. Eu fico feliz demais com esse programa. Espero que você e com a sua equipe possam levar mensagens fabulosas às pessoas que estão por aí, mundo afora. Saúde! Até o próximo episódio!